amigos, muito boa tarde. Quinta-feira, 11 de abril, dia do USDA, Conab, e isso tudo é algo que deveria mexer com o mercado, mas aparentemente não está mexendo tudo, não está mexendo tanto porque as expectativas não foram, vamos chamar de cumpridas, né? O Brasil, por exemplo, foi mantido em 155 milhões de toneladas, né? E como isso vai rebater daqui para frente, é algo que o mercado vai descobrir e nós vamos tentar também ver isso com o Ronan Giulianelli, que é o sócio-diretor da Genova Grains, novamente conosco aqui para a sua entrevista exclusiva. Ronan, muito obrigado, seja bem-vindo. Boa tarde, Giovanni, obrigado pela oportunidade, mais uma vez, boa tarde a todos os espectadores. Ronan, aparentemente, como disse o João Batista agora no Clube Tempo e Dinheiro, né, para os assinantes, o relatório saiu igual cerveja sem álcool, né? Exatamente, Giovanni, sim, a gente teve um relatório sem surpresas, né? Foi aí um relatório que manteve, como você bem colocou, a safra brasileira em 155 milhões de toneladas de soja, né, para esse ano. E a Conab de manhã já tinha divulgado o seu número em 146, né? Então a gente tem aí uma diferença de quase 10 milhões de toneladas na soja entre o divulgado pelo USDA e o divulgado pela Conab, né? A Conab trazendo o número de 146 milhões e o USDA mantendo, né, o número, na verdade, em 155 milhões da safra brasileira, né? Para a safra argentina, a gente teve os mesmos 50 milhões de toneladas, né, que o USDA manteve também. E mais ainda, né, Rona, nós tivemos ainda, sem surpresa, o número o volume de importações previstos pela China, né? Quer dizer, não foi alterado esse número, né? Se a gente poderia falar alguma coisa, por exemplo, dos estoques dos Estados Unidos, né? Que cresceram ainda mais, ou seja, aparentemente fica até um ponto de pressão adicional, né, Ronan? Pelo menos na soja por enquanto. Exatamente, Giovanni, ficou, né? A gente teve um número um pouco mais confortável de estoque nos Estados Unidos, né? Como divulgado no relatório hoje. E quando a gente olha a visão mundial também na soja, a gente tem uma relação de estoque e uso, né? Que é tudo que produz, tudo que exporta, tudo que consome, todos os países produtores de soja, a gente tem uma relação percentual em estoque e uso de quase 30% nessa safra 2024. Ano passado, essa relação era mais próxima dos 27%, 28%. Então, quando a gente olha esse indicador, a gente está teoricamente mais confortável do que estava no ano passado, né? Na questão dos estoques mundiais. Muito bem lembrado, muito bem lembrado. Agora, Ronan, se a gente, eu vou abrir aqui a minha tela, nós estamos vendo aí o maio aí, que é o contrato aí mais negociado, caindo um pouco aí, só 5,75 centes, né, 5,60 a 11,58, né, faltando ainda 1h30 para o fechamento de Chicago. Daqui para frente, eu não sei se você concorda, que o que vai começar a mexer ou para cima ou para baixo nesses preços é a questão climática nos Estados Unidos, né? Porque se a gente também analisar que o próximo wave, o USDA, vai sair quando a safra brasileira já tiver sido toda colhida, basicamente agora, daqui para frente, é mesmo o plantio nos Estados Unidos, né, Ronan? Exatamente, Giovanni. A gente entra numa janela agora que a gente costuma chamar no mercado
de mercado de clima, né? A gente costuma chamar no nosso mercado, no dia a dia, de mercado de clima americano, né? Porque justamente acompanha aí as condições climáticas das lavouras nos Estados Unidos, né? Como vai ser o desenvolvimento tanto da soja quanto do milho. E outro ponto que pode eventualmente oscilar, né? Fazer com que esse mercado oscile um pouco mais, ou às vezes até promova algum rally, é a posição dos fundos, né? Acho que vale a pena a gente relembrar que os fundos estão ainda muito vendidos nas posições de soja, e uma eventual recompra dessas posições, né, pode acabar ajudando o mercado a dar uma recuperada, e aí sim, às vezes é um momento do produtor que ainda não vendeu, que precisa às vezes entrar fazendo alguma posição, alguma venda, aproveitar esse momento, né, porque são os dois fatores que irão direcionar o mercado nesse momento. Mas essa possibilidade dos fundos, que nunca a gente pode descartar, mas de uma recompra, essa possibilidade normalmente é vista muito mais quando tem um ponto positivo para os preços num curto e médio prazo, né? Quer dizer, os fundos também não jogam dinheiro só naquele efeito manada, né? Ah, vamos comprar porque está barato, vamos fazer compras a descoberto. Eles têm que visualizar uma coisa. Então, provavelmente, você acredita que seria essa questão climática que poderia, se ela não tiver um viés um pouco negativo, vamos chamar assim, para o plantio lá, você acredita que poderia haver uma pequena retomada desses fundos aí, ou não? Exatamente, esse mercado de clima, né, supondo, né, um clima um pouco pior no desenvolvimento da safra americana, isso acabaria turbinando, né, essa retomada dos fundos, né, essa recompra das posições vendidas, ou até alguma outra commodity que eventualmente possa estar mais atrativa do que a própria soja, né? Então, lembrando que esses fundos eles operam tanto com moedas, né, ou com outras commodities, como ouro, por exemplo, né? Então, são esses dois fatores, mas a tua visão está correta. Num possível estresse de clima nos Estados Unidos, a recompra pode ser muito rápida, né? E aí, eventualmente, pode acabar turbinando um pouco um movimento em Chicago. Você comentou dos fundos, né? Quer dizer, como eles se movimentam com ativos, a gente precisa lembrar que os Estados Unidos começam a entrar num viés aí de pelo menos manutenção da taxa de juros, né? Depois dessa inflação que nós conhecemos ontem, de março, um pouco acima do esperado. E isso também pode fazer com que tenha uma fuga um pouco de recursos num primeiro momento aí de outros ativos de risco no mercado, né, Ronald? Perfeitamente, né? A gente sempre vale destacar que os Estados Unidos ainda são, né? Eles têm a maior economia do mundo. E com taxas de juros atrativas lá, acabam chamando a volta de capital para aquele país, né? Então, hoje, a gente tem uma Selic aqui a 10,75, por exemplo, né? E uma taxa de juros aí, salvo engano, nos Estados Unidos na casa de 5%, né? Então, assim... 5,25. 5,25, exatamente. Então, a gente tem hoje praticamente metade do valor dos juros pagos aqui no Brasil pagando nos Estados Unidos. Porém, é um país muito mais seguro, uma economia maior, né? Então, tem todas essas variáveis que acabam refletindo no destino dos capitais, né? Como você bem colocou. Então, o dinheiro ele se move muito rápido, né? Então, é um ponto que vale a pena ficar de olho. Uma outra coisa, Ronan, olhando a China, com estimados 105 milhões de toneladas de soja para este ano de importações, segundo o USDA, o ritmo de importações que ela está impondo atualmente
tanto na origem americana quanto na origem brasileira, está de acordo com essa manutenção desse volume para o ano? Eles vão precisar acelerar um pouco mais na frente? Ou está indo dentro de uma previsão que possa cumprir essa estimativa, Ronan? Giovanni, dentro do que a gente vê hoje, né, esse ritmo chinês ele não deve ter, pelo menos não tem motivos aparentes para acelerar, tá? Então, quando a gente olha, por exemplo, o programa aqui dentro do Brasil, os programas de exportação de soja, a gente já vê programas aí feitos para abril, para maio, e agora estão trabalhando já no mês de junho, ou seja, a gente está praticamente 2 meses e meio, à frente da data de hoje, né, fazendo um corte hoje, com os programas sendo feitos. Provavelmente vai entrar em julho, vai disputar um pouco de espaço com o milho, né, quando o milho começar a ser colhido aí no agosto. Então, assim, até o momento a gente vê essa importação de 105 milhões de toneladas muito em linha com o que está acontecendo no momento do mercado, tanto brasileiro quanto no mercado chinês, né? Então, assim, a gente não vê um ponto de atenção talvez uma pisada no acelerador para aumentar o ritmo dessas importações nesse momento agora, sabe? Até porque eles estão imaginando que pelo menos ainda possa haver mais 1 ou 2 meses de pressão até que a questão climática nos Estados Unidos fique um pouco mais presente, né, Ronaldo? Perfeitamente. Então, eles estão cobrindo as posições aí para os próximos 2 a 3 meses até essa definição climática nos Estados Unidos para ver o tamanho que realmente vai ser a safra, né? Lembrando que a gente está saindo agora com plantio, vai ter todo o desenvolvimento ainda da safra americana pela frente, tudo que a gente vê de números agora são estimativas, né? Mas o fato real da safra, a gente vai ter que esperar alguns meses ainda para saber o tamanho real do volume da produção que os americanos vão colher esse ano. Perfeito. Ô, Rona, para a gente passar para o milho e terminar aqui com a soja, você acha que está mais para 11,50 num curto prazo e o 12 ficou mais longe para todos os contratos mais próximos ou não? A nossa visão é essa. A nossa visão é que o mercado ele tá mais para o 11,50 nesse momento do que para o 12. Tá? Por alguns motivos, né? Essa questão do estoque uso mundial que a gente acabou comentando agora há pouco, a safra brasileira, a própria Conab, né? A gente já falou isso, diminuiu para 146 milhões de toneladas, mas isso é histórico, tá? Eu vejo bastante gente às vezes brava com o SG, o SG não baixa, mas isso é histórico. Eles vão demorar ainda para baixar um pouco os números da safra brasileira, mas mesmo com tudo isso, a gente tem uma Argentina que saiu ano passado de 25 milhões de toneladas para 50 esse ano, né? Então, acabou colocando mais 25 milhões de toneladas no mercado, né? O Paraguai colheu aí os 10,5, mais ou menos, durante agora 2024. Então, a gente está bem confortável de oferta, né? E de estoques. Então, acho que nesse momento a nossa visão é de um mercado mais para 11,50. Rodan, vamos passar para o milho agora, e a gente tem um cenário basicamente parecido, né? Foi mantido 124 milhões de toneladas para o Brasil, a Argentina levemente reduzida aí para 55 milhões, o boletim de março falava em 56, né? E importações chinesas mantidas em 23 milhões de toneladas. Quer dizer, o mercado não estava esperando um pouco mais para o milho, não, Ronan? Um pouco mais que eu digo, um pouco mais de otimismo para os preços. Exatamente, existia ou existe, né, um pouco mais de otimismo para os preços do milho, até por questão da safra brasileira, né, Giovanni? A gente teve muitas regiões que acabaram perdendo a janela de plantio ou plantaram em janelas às vezes um pouco mais arriscadas, né? E a gente teve, principalmente aqui no centro-sul do Brasil, digamos assim, tem tido recentemente problemas com falta de chuva, né? Então existia sim uma perspectiva um pouco mais otimista para o milho,
que não veio nesse relatório. Pode ser que no próximo isso acabe se corrigindo, mas da mesma maneira que a soja, o milho também manteve a sua relação, né, quando a gente olha o mercado mundial de milho, manteve a sua relação de estoque e uso na casa aí dos 26%, que era basicamente o que teve ano passado, né? A Argentina, uma produção, obviamente, né, por questões climáticas, né, no passado produziu 36 milhões, esse ano, como você bem colocou, vai produzir 55, pelo menos é a estimativa, né? E trouxe o número do Brasil para 124, né, milhões de toneladas. E a importação da China, né, a China que passou a ser um player muito importante, né, no milho, que a China, acho que a maioria das pessoas sabe, mas para quem não sabe, é uma grande produtora de milho, né? Vai produzir 290 milhões de toneladas, quase 300 milhões de toneladas de milho, mas tem importado um número relevante, né? Então já se fala aí numa importação para esse ano de 23 milhões de toneladas de milho, o que é bem relevante para o mercado mundial, né? Ainda mais com um país que produz tanto milho assim, como é a China, né? A gente também pode lembrar do milho, que também se esperava que o USDA apresentasse um corte um pouco mais rigoroso para a Argentina, o que não ocorreu, né? Quer dizer, porque a estimativa do USDA está acima da estimativa, a última estimativa da Bolsa de Rosário, por exemplo. Perfeitamente, perfeitamente. Muito parecido com o que ocorreu, né, com o que a gente falou na soja agora, né, com a Conab trazendo um número e o SGA trazendo um número um pouco maior. Isso se repetiu no milho para a Argentina, né, com a Bolsa de Rosário colocando um número um pouco mais conservador e o SGA trazendo aí os 55 milhões de toneladas para a safra aí dos argentinos de milho para 2024. Então, assim, a gente viu pouco reflexo no mercado, era uma commodity que a gente, ainda mais que a soja, a gente entende que tem um pouco mais de força para poder ter alguma reação. Então, é sempre difícil falar isso, porque tem muitos fatores, né? Claro que acabam influenciando nesse mercado, mas hoje, entre a soja e o milho, nos parece, pelo menos pelas nossas visões, pelo que a gente acompanha, que o milho tem um pouco mais de força para reagir nesse momento do que a soja. A gente pode considerar o que você acabou de falar há pouco, né, Ronald? Que ainda, talvez o próximo relatório do USDA, o de maio, que pode ser que não vale nada para a soja, em termos de Brasil, mas para o milho ainda vai valer, porque o milho ainda vai estar no ponto, quase no seu, já no estágio final e já com algumas colheitas já então, no Brasil. Então, provavelmente, quem sabe, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto, que caso também se consolide o dado de estoques menores dos Estados Unidos de milho, né? Que eles cortaram aí praticamente 2 milhões de toneladas aí para 53,9 milhões de toneladas, ou seja, esse é o ponto. E aí tem aí o lado doméstico brasileiro, que é a questão do etanol, né, Ronan? Que isso tudo tem vai se juntar, então vão se juntar três fatores aí, que pode até anular qualquer problema que venha, qualquer problema positivo, vamos chamar assim, para a produção do milho nos Estados Unidos, né? Perfeitamente, exatamente. Quando a gente olha o mercado nacional, esse ponto que você trouxe, né, do mercado interno, do etanol, por exemplo, quem acompanha mais tempo o mercado aí vai lembrar que há 10, 15 anos atrás a gente tinha milho do Mato Grosso, de toda a região do Mato Grosso, descendo para Paranaguá, onde o frete era muito mais caro que o preço do próprio produto, né? Dois fatores fizeram essa chave virar, né? Um foi os portos do Arco Norte, foram os portos que saíram lá para o Arco Norte, né? E o outro foi o mercado interno, e o mercado de etanol. Então, o mercado hoje de etanol de milho tem uma participação muito importante dentro do mercado nacional. E quando a gente olha o percentual comercializado de milho no Brasil, né, para 2024, ele não chega a 20%.
Então, a gente tem aí praticamente 80% ainda do milho que vai ser colhido esse ano, indo para ser comercializado. Claro que não é 100% que se comercializa dentro do ano, mas uma boa parte disso, pelo menos aí mais uns 40%, 50% a gente imagina que se comercializa até dezembro de 2024. Perfeito, perfeito. Ronan, a Genova Grains está trabalhando com alguma baliza, como você falou agora da soja, que seria um preço-alvo num curto prazo, aí, mais ou menos aí dentro de uma expectativa que vocês têm para os negócios de compra da empresa? A gente tem trabalhado, quando a gente olha o Mato Grosso, por exemplo, a gente tiveram algumas negociações que saíram aí na casa de R$ 42, R$ 43 no Mato Grosso, para esse milho agora na safrinha, né? E no Paraná, alguma coisa na casa de 52, 50, R$ 53, mesma coisa vale para São Paulo, aí, às vezes um pouco mais perto de 55, né? Então a nossa visão, Giovanni, é que o milho ele tem, diferentemente da soja, um pouco mais de firmeza nos preços, né? A gente entende que pode sim, dependendo do clima, ter um rally, esse milho dá mais uma oportunidade aí para o produtor vender ele um pouco melhor do que a soja daria, né? Então, assim, acho que a gente pode ter algumas possibilidades aí para que o produtor venha fazer as suas vendas, se posicionar nas vendas, né, que ele precisa fazer, aproveitando em algum momento os preços melhores, porque a gente tem, como a gente falou na soja, mas vale para o milho também, né? Porque os Estados Unidos, vale lembrar que eles plantam uma cultura ou outra, a gente também tem todo o mercado de clima americano, mas toda a incerteza aqui de clima no Brasil para a questão do milho safrinha, né? Então, acho que tem aí alguns fatores que fazem o mercado de milho parecer um pouco mais firme do que a soja neste momento. Enquanto isso, o tempo tá bom para o plantio nos Estados Unidos, viu? Só tem um pouco de chuva na parte mais oriental do cinturão lá do milho, mas o tempo tá bom, estão correndo lá. Exatamente. E os americanos, eles têm uma capacidade operacional muito grande, né? Então, quando tem um clima bom, assim, as condições são boas, eles conseguem avançar bem, né? Isso para quem acompanha esses dados um pouco mais de perto, vai ver que a janela de plantio deles acaba acelerando de maneira muito rápida se o clima estiver bom, porque eles têm uma capacidade operacional gigantesca lá para colocar a semente no solo. Ronan, agradeço por sua presença aqui conosco mais uma vez, sempre pronto para dar uma visão de como a Genova Grains, que é uma trading que a gente já está começando a escutar muito barulho dela no mercado. Sucesso aí, obrigado mais uma vez, até uma próxima, viu? Muito obrigado, Giovanni, obrigado a todos os espectadores, contem conosco, obrigado a toda a equipe do Tempo e Dinheiro e uma ótima tarde a todos. Ronan Giuliangeli, sócio-diretor da Genova Grains, falando, né? O soja tem alguns problemas, sim, para sustentar. Vamos esperar que haja algum rally de clima aí na frente. E já o milho também está hoje sofrendo um pouquinho com o relatório do Waze, que poderia ser um pouco mais positivo, mas não foi. Porém, ainda reserva algumas conjunturas mais favoráveis, como, por exemplo, o caso aqui do consumo interno para a produção de etanol. É claro que tudo isso vai ser balizado de uma maneira bastante mais firme, seja para a soja, seja para o milho, na medida em que as condições de clima nos Estados Unidos fiquem um pouco mais visíveis para as duas culturas, né? O milho que já começou o plantio e a soja que está na rampa de decolagem. A sua entrevista exclusiva de hoje fica por aqui, amanhã a gente estará novamente. Muito obrigado, uma boa tarde a todos.